Então vamos para a mensagem? 1 Crônicas, capítulo 16. Obrigado. Perdão, 1 Crônicas 17, verso 16. Depois da leitura desse versículo, eu peço que alguém leve o microfone para o pastor Ricardo orar, e assim nós vamos estudar este capítulo. Então já vamos deixar o microfone com o irmão, deixar com ele. Então, se você tem uma trinitariana, que é a Bíblia que a gente usa para a gente dar os estudos aqui no templo, você que tem que acompanha com outra Bíblia, eu peço que você acompanhe a leitura. Mas você que tem uma Bíblia como a minha, vamos tentar ler juntos? Né? Deixa eu ver, quantos têm a Bíblia que eu uso para pregar? Quantos trazem essa Bíblia? 10, tá bom. Vamos ver? Vamos lá. Verso 16 do capítulo 17 de 1 Crônicas. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado ao Senhor Deus por esse exemplo e obrigado pela nossa igreja. Que nós possamos, ao Senhor Deus, continuar. Que o Senhor nos use para a pregação do Evangelho e pessoas se convertam, ó Pai. Que o Senhor nos use para a pregação do Evangelho, Senhor Deus, e pessoas sejam batizadas nessa igreja. Que o Evangelho, ó Senhor Deus, possa produzir arrependimento e pessoas, ó Senhor Deus, voltem para a igreja. Pessoas, ó Senhor Deus, façam parte do corpo local. Que o poderoso Evangelho toque nos corações e pessoas se entreguem para missões, sejam elas urbanas ao Senhor Deus, sejam elas nacionais, sejam internacionais. O Senhor sabe, ó Pai, que o Senhor levante pastores, diáconos, ó Senhor Deus, pessoas que vão simplesmente falar do Evangelho, os evangelistas que a Tua palavra fala. Que o Senhor levante professores, ó Pai, que o Senhor levante pessoas para tocar, cantar, e que a gente, ó Senhor Deus, esteja aqui junto, como corpo local, te servindo. Traga suas ovelhas, ó Pai, nos ajude a cuidar delas, e nos abençoe, para que a gente possa cuidar da igreja, ó Pai, e que assim o Teu nome seja sempre louvado e glorificado, através da Igreja Batista de Vila São José, em nome de Jesus, amém. Então entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Quantos de nós estamos dizendo isso essa noite? Ou quantos de nós têm dito isso durante a sua vida? O Senhor Deus nos trouxe. O rei Davi. E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Sabe quem ele é, sabe muito bem que somente o Senhor Deus podia colocá-lo lá onde ele estava. E eu quero que você olhe ao redor do texto, quero que você venha comigo. A gente não vai estudar o capítulo inteiro, na verdade é até impossível, mas a gente vai ler grande parte dele, para a gente entender isso, e perceber o que Deus fez na vida desse homem. Olhe só, verso 1 do capítulo 17. O Senhor Deus, Ele fala com este homem, não nesse verso, mas Ele vai falar com esse homem uma coisa muito especial. Verso 1 do capítulo 17. Sucedeu, pois, que morando Davi em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca do Senhor está debaixo de cortinas. Percebeu a preocupação de Davi? Muito bem. Eu só queria que a gente lembrasse de uma coisa, só de uma coisa. A arca do Senhor foi feita para ficar em algum lugar? É só isso que eu queria que a gente lembrasse, mais nada. Então, de novo.
a arca do Senhor, ela foi fabricada, quando Moisés fabrica, ela foi feita para ficar em algum lugar? Aí você fala assim, claro, Neil, tem que ficar no tabernáculo. Mas não vamos esquecer, tá? Que o tabernáculo, ele era móvel. Por quê? Porque o povo, ele precisava chegar na terra. Chega um momento em que o povo é estabelecido. E o povo, ele é estabelecido no reinado de Davi e Salomão. É que daí depois, quando chega Roboão, aí divide de novo. Mas, irmãos, não pense que Saul teve vida fácil. E nem no começo Davi. Mas Deus, ele estabelece isso daqui. Davi é um homem de guerra, Salomão é um homem de paz. Mas é o único texto que eu vou, é o único momento que eu vou sair desse texto. Êxodo 25, 14. Então, só para você lembrar. Êxodo 25, 14 é até um texto para você marcar, quando você estiver passando por 1 Crônicas, tá? 17. Vamos lá? Lá no verso 14 diz assim, ó. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. A preocupação de Deus não é a preocupação de Davi. Você vai ver. Então, Davi está preocupado em colocar a arca em algum lugar. Então, verso 2 do capítulo 17 de 1 Crônicas. Então disse Natã a Davi, tudo que tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. E olha como a gente tem que olhar para a Bíblia e tomar muito cuidado quando a gente... Lembra que eu falei na última ceia, você que estava? Cuidado com os sentimentos. O Espírito Santo não foi dado a mim e a você para a gente sentir alguma coisa, hein? Lembra? Eu até brinquei com os irmãos aqui. Ó, pastor Viano, o senhor estava numa outra atividade? Olha o que eu falei para os irmãos. Ah, porque eu senti o Espírito Santo. É verdade? Na hora do louvor eu até me arrepiei. Aí eu brinquei assim com os irmãos. Eu levo meu violão de vez em quando para a escola. E o pessoal não quer cantar as canções que a gente cantou aqui hoje. Eu até brinquei, eles querem cantar evidências. Quando eu começo a tocar evidência, eles choram. O olho fecha. É igual aqui, igual. Porque a gente está sentindo alguma coisa. Só para tomar cuidado. E eu também não estou falando que você não está guiado pelo Santo Espírito quando está aqui, não. Não é isso. É só para tomar cuidado. Você está vendo quem é esse homem aqui? E está vendo a palavra que ele deu para Davi? Faze tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Você já pensou, você sendo Davi, ouvindo isso de Natã? O que você faz? Pula de alegria. Tá tudo certo. Só que é Natã, né? É Natã que está junto com Davi. Verso 3, mas sucedeu na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, opa, peraí. Então, por que o texto não diz, no verso 2, que a palavra de Deus veio a Natã? Está vendo? Não diz. Fala no verso 3 isso daí. Mas no verso 2 não diz isso. No verso 2 diz, então Natã disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faz, porque Deus é contigo. Mas de repente, o texto muda. É só para tomar cuidado, irmãos. A nossa vida é uma vida de perguntar, quem sou eu? Por que Deus me pôs aqui? É isso. Por que Deus está me levando para a viagem missionária? Por que Deus está me deixando aqui orando? Por que Deus me deu esse filho? Por que Deus me deu esse marido, essa esposa, essa mãe, esse pai? Quem sou eu? A gente tem que perguntar. Porque de repente a gente vai ver vitórias, 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 a gente tem que perguntar, quem sou eu? E tem que ver se a gente é uma pessoa como Davi, porque agora, olha só, já pensou a empolgação de Davi? Faz tudo que está no teu coração? Lembra? Que a gente leu agora há pouco no verso 2? Agora vai vir o verso 4.
Já pensou a empolgação desse homem? Não estava tudo certo, não foi você que falou? Verso 4. Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para eu morar. Pronto. Foi da empolgação para a frustração. No nosso caso, em 2 versos. No caso de Davi, em 1 noite. Porque eu creio que no dia seguinte, né? Porque, mas sucedeu na mesma noite. Se ele não interrompeu o sono de Davi, no outro dia pela manhã, tomou café, Natan quer falar com você. Os planos mudaram. Está disposto a dizer quem sou eu quando os planos derem certo nas mudanças de Deus? Porque a mudança de Deus, a obra de Deus, o poder é de Deus, tudo é dele. Por isso que eu quero, que eu insisti agora, sei que sem tua presença em mim nada sou, lembra que a gente cantou? Lembra? Toma o meu ser em tuas mãos. Já pensou a gente dizer, faz dele algo que seja agradável a ti? Irmãos, agora não vai mais fazer. E aí, olhe só, eu quero sempre lembrar, olhe para Deus falando com ele. A gente precisa fazer aplicações com cuidado. Nós não somos reis, nós não estamos construindo o templo, mas Deus está agindo na nossa vida com autoridade e soberania, irmãos. Deus age aqui nessa igreja soberanamente. Nós podemos errar, porque podemos não estar na vontade de Deus. Mas Deus age aqui. Se essa igreja está firme, irmãos, esse ano nós vamos completar 60 anos. Uma festa linda, 60 anos nesse bairro. Irmãos, 60 anos Deus sustentando essa igreja. É bênção ou não é? Agora é Ele que nos sustenta, irmãos. Nós somos falhos, sim ou não? Entendeu? Nós somos pecadores. Vocês estão nos visitando. Quem é que está visitando de Itanai? Não é o Vini não, né? Não, o Vini não é visitante, o Vini é nosso. Hein? É você? Você falou que é visitante? Não. Não aceito. Você é nosso, Kissla, nossa também já. Agora aqui a gente tem, é Gabriel, seu nome? E você? São primos? Mas como é o nome da moça? Cibele. Joia. Aqui é um grupo de pecador. Só que pela graça de Deus, Ele deixa a gente fazer a obra dele. E servi-lo. Só isso que a gente está aqui. Então, aqui, nós somos pecadores, somos falhos. Magoamos uns aos outros. Não nos acertamos nos ministérios. Tem gente que não consigo trabalhar com eles, não consigo trabalhar. É assim, não vem com essa conversa, tá bom? Eu não sei se eu falei aqui, eu sei que falei com o pastor Viana. Outro dia eu fui na casa de uma pessoa que eu amo muito. Vamos lá em São José. Eu não vou. Não vai? Não vou não, porque de repente alguém olha feio para mim. Falei, tá bom. Só quero te falar uma coisa, o povo olha feio para mim, viu? Eu sou o pastor lá, e eles olham feio para mim. Não sei se olha para o pastor Viana, mas olha feio para mim também. Agora, eu acho que a gente não é melhor um que o outro. Se ele olha feio para mim, por que não pode olhar para você? Eles não concordam comigo, tem gente que não concorda comigo. Na mesma igreja. Nós somos falhos, não somos? Só que aquele negócio, irmãos, a obra está sendo feita. E quando alguma coisa der errado, eu quero que os fiéis se levantem. Se eu tiver errado, eu quero ser repreendido. Porque aqui é lugar da Bíblia. E aqui os fiéis, quando tiverem as coisas dando errado, tem que se levantar. Por quê? Porque a gente crê em Deus. Olha o verso 5. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei, com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Irmãos, isso aqui é lindo. Davi, se você quer ter uma casa de cedro, e isso pode ser uma coisa boa para um rei, eu não estou precisando disso, é isso que o Senhor fala. Então agora vamos lá. Deus não precisa dos meus dons e talentos. Os meus dons e talentos podem ser usados por Deus. Porque talvez um dia você, que é pregador,
um pastor Ricardo, pastor Viana, um outro irmão que pregou a pior mensagem, e teve alguém que se converteu. Já pensou? Certo? Você saiu daqui arrasado. Falhei. E Deus falou com alguém. E você vê que não é por você. Tá certo? É aquele negócio. Muitas vezes a gente olha para alguém, ele tem algumas limitações. Mas, por exemplo, ele é um evangelista. Eu admiro os evangelistas. Admiro. E sabe como é que começou o culto nos lares, nas viagens? Tinha um irmão aqui, que eu não vou citar o nome, que de vez em quando a gente não entendia o que ele falava. Mas ele pregava o evangelho. Ele não está aqui. Que Deus tenha misericórdia da vida dele. E ele começou a acompanhar uma pessoa. Vocês conhecem a história? Começou a acompanhar uma pessoa. E a pessoa não queria dar ouvido para ele. Só que ele insistiu. E a pessoa não queria dar ouvido para ele. Não sei se não estava entendendo o que ele estava falando, ou se não queria dar ouvido. Mas ele insistiu. De repente, essa pessoa largou as sacolas dele, pegou e falou assim para ele: pode parar. Você faz um culto lá em casa? Desse jeito o homem olhou para ele: você faz um culto lá em casa? Aí o irmão, com autoridade, hein, não tinha me perguntado nada, eu gostei dele. Eu faço. Então vamos lá. Foi lá até a casa do homem, pegou o endereço, chegou para mim e falou assim: pastor, tem um homem precisando de um culto na casa dele. Eu vim aqui falar com o senhor, mas já marquei. Marcou, pega um homem, alguém com violão, pegue um pregador, não sei quem pregou naquele dia, pegue alguém e vá. Foi assim que começou. Porque Deus não precisa de mim. Verso 5 de novo. Olha aqui. Deus não precisa de mim, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que, o que está escrito? Fiz subir a Israel. A obra é de Moisés como líder? A obra é do povo como guerreiro? A obra é daqueles que estão em obediência, porque Deus mandou eles irem? Irmãos, para tudo isso a gente pode dizer sim, mas em primeiro lugar, como eu tenho insistido no meu ministério, em primeiro lugar, a obra é do Senhor Deus. Ele fez subir a Israel. Ele não quer saber de casa de cedros. Mas aí Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Você me falou, as filhas de... As meninas lá do Velho Testamento. Puxa, é Zelofeade? Me fala. Zelofeade, eu sei o nome. O senhor está orgulhoso de mim dessa vez? Obrigado. Eu sei o nome. O pastor Viana, ele falou, parabéns para mim. As filhas de Zelofeade. Olha o nome e eu sei. Que show. Será que eu aprendi agora? Será que veio esse negócio agora para eu falar esse nome certinho? Que eu ia perguntar para a Maria Isabel, de repente saiu da minha boca. Hein? Que legal, não é? Bacana. As filhas, lembra da conversa? A gente não tem homem aqui na nossa família, como é que vai ser o negócio? Deus é maravilhoso, irmãos. Porque devido àquelas mulheres, a lei mudou. Quer ver como Deus é maravilhoso? Vou fazer uma pergunta para o Saulo. Pode ficar tranquilo. Você sabe a resposta. Hoje nós moramos em uma cidade. Sim ou não? Sim. Só que Adão e Eva moravam em um jardim. Aí eles são expulsos do jardim. Quem constrói a cidade são os filhos, quando a gente pensa, os descendentes de Abel. Não, são dos ímpios. No final de tudo, no final, o que Deus tem preparado para nós? Diga cidade. Isso, pronto. Está vendo como você sabe? Hein? Você vê como Deus, Ele é? Percebe? Por causa das filhas de Zelofeade, Ele mudou a lei, o Senhor Deus. O Senhor Deus tinha um plano da gente morar no jardim. A gente não quis morar no jardim, Ele expulsou a gente do jardim. Alguém, entre os ímpios, construiu uma cidade, e no final de tudo, Ele vai nos dar uma cidade. O que Davi queria construir mesmo? Um templo, não é?
Verso 6. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra, algum dos juízes, a quem ordenei que apresentasse meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Davi mora numa casa de cedro, e o verso 1 diz: e o Senhor está debaixo de cortinas. Eu alguma vez pedi isso? Mas, gente, o Senhor Deus, Ele é misericordioso. E Ele cuida de nós, Ele olha nas nossas necessidades. E tem coisas que Deus fala assim: tá bom. Verso 7. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo. Talvez é por isso que Davi está dizendo: quem sou eu? E estive contigo por toda a parte, por onde fostes, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Talvez seja por isso que Davi está dizendo: quem sou eu? E ordenei um lugar para o meu povo Israel, ordenarei, um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte para outra. Isso aqui é lindo ou não? Já foi cumprido? Olha que coisa maravilhosa. Já pensou a expressão "e nunca mais"? Está vendo que o Senhor Deus está olhando para Davi e apontando para Cristo, para a obra única do Redentor eterno e único? Vai existir um momento em que o povo de Israel, claro, aí temos que pensar, isso aí é escatológico, irmãos, daqui a pouco você vai entender melhor. É escatológico, é agora e no futuro. Aqui é dois cumprimentos. Por quê? Porque Davi não viu o povo sair, não viu isso acontecer. Porém, a promessa não é apenas para ele, Salomão, não é para o reino do sul. A promessa é quando Cristo faz tudo. Então aconteceu naquele momento na vida deles, excelente, Deus seja louvado, mas o Messias ainda não tinha vindo. E veja como o Senhor Deus olha para esse homem, e é por isso que ele pergunta: quem sou eu? É por isso. Esta obra é muito grande, você vai ver no texto daqui a pouco. Logo a Bíblia está dizendo assim, verso 9: e ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. Isso já foi cumprido de uma vez por todas. Percebe que Salomão tem um reino de paz. Já pensou na cabeça de Salomão? Ele ouvindo de seu pai, de repente, os 40 anos de paz que existe no povo de Israel. Ele fala: está cumprido, é igual Eva, quando diz: Caim, tive um homem. O Senhor Deus prometeu que viria um homem para pisar na cabeça de serpente, Caim. Quando nasce Abel, o que ela diz? Sopro. Está vendo? A gente não entende. Por isso que a gente tem que perguntar: quem sou eu? Irmãos, que Deus marque um encontro para cada um de nós essa viagem missionária. E sabe do seguinte? Aí está todo mundo lá, né? Mas tem gente que vai ficar. Tem. Que Deus traga a gente para se converter aqui também. É isso que a gente tem que pensar. E a gente tem que pensar: quem somos nós? A gente foi lá pregar o evangelho, mas Deus tinha gente para salvar aqui. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Isso ia ser bom ou não ia? Quando a gente voltasse aqui, tinha outros 40 no nosso lugar, 60 pessoas convertidas. Ô Neil, o pastor Vina, oh meu Deus. Aí é a inveja santa, hein, irmão? Ué, eu ia pensar: mas, pai, por que você não levou o pastor Viana e me deixou para pregar essa mensagem? Hein, não ia ser... Oh, meu pai eterno. Oh, pastor Viana, mas que Deus abençoe o senhor, que no domingo aqui tem essas pessoas para se converter. De repente começar a chegar gente, igual na Arca de Noé que o senhor falou. Porque é assim. O Senhor Deus está olhando para o futuro. Verso 10: e desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim
abaterei a todos os inimigos, também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. Pronto. Joia, se é isso que você quer, então você terá. Primeiro ele fala, nunca pedi nada para ninguém, mas estava no coração de Davi, e isso não é legal. Isso que Deus faz com a gente, Deus permite, então vamos fazer. Fui eu que coloquei no seu coração isso daí, só queria te lembrar que nunca pedi. Isso é maravilhoso, e a gente tem que olhar para esse homem. Então entrou o rei e ficou perante o Senhor. E eu quero que essa semana a gente tenha esse comportamento. Vamos ficar perante o Senhor há alguns instantes para falar com Ele. Você tem momentos que você está sozinho na sua casa, não tem muita gente, aquele momento que você pega seus 10 minutos, se ajoelha na cama do teu filho, da tua filha, na tua cama. Aí se não deu tempo durante o dia, algum momento, sabe o que você faz? Posso falar uma técnica boa? Posso? Para você que tem muita gente. Vai para o banheiro. Se ajoelha. Todo mundo vai pensar que você está ocupado. E você estará ocupado mesmo. Perante o Senhor. Vamos lá? Todo mundo essa semana? Já pensou? Todos nós aqui? Perante o Senhor essa semana todos os dias? E disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Muito bem, olhe só o que o Senhor Deus promete para Davi, e ele entende. O melhor de tudo é que Davi entende. Nesse texto é bem claro, não tem nenhum tipo de... aquilo lá que Gideão fez, como é que fala, Maria Isabel? Prova, não tem negócio de prova, não tem nada disso, ele entende. É bacana o texto, porque Davi entende o que Deus está falando para ele. Talvez eu e você, a gente olhe para o texto, né? Na primeira leitura, eu não sei quantas vezes você passou por esse texto, né? Mas hoje nós estamos juntos, pelo menos estudando, não na profundidade que ele merece, porque o tempo não dá e eu tenho que correr, certo? Mas a gente está estudando. Verso 11, e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei da tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o reino, e me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono, irmãos, para sempre. Ele está falando de Salomão. Você entende o texto? Esse texto é escatológico. Está no Velho Testamento. E falando sobre a eternidade. Esta obra completa só pode ocorrer, ou só pôde ocorrer, na pessoa de Cristo. Ô Neil, mas espera aí. Mas ele não está falando que vai estabelecer uma casa? Excelente. A promessa é cumprida em Salomão? Porque em Davi e Salomão as coisas foram unidas. Está certo. Mas eu quero que você olhe para o texto e perceba que Deus está colocando a coisa no futuro, longe daquela época. Davi, ao ter isso daqui, até essa conversa com Deus, com Natã, ele pode pensar que é Salomão, porque ele não tem o conhecimento. Pode, mas você vai ver que Davi, ele entende perfeitamente o que Deus está falando. Verso 13, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não como a tirei daquele que foi antes de ti, mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas as palavras e conforme toda a visão, assim Natã falou a Davi. Excelente. Isso aqui é o porquê
Davi fala: quem sou eu? E aí, a gente só precisa lembrar. Verso 5, o Senhor Deus diz: fiz subir. Verso 7 diz: eu te tirei. Verso 8, exterminei. Verso 8, te fiz. Verso 9, ordenarei. Verso 9, plantarei. Verso 10, abaterei. Verso 11, suscitarei. Verso 12, confirmarei. Tudo é Deus falando que vai fazer ou que fez. Tudo. E eu espero que Deus esteja dizendo coisas sobre nós essa noite. E eu espero que a gente saiba quem nós somos, por que estamos aqui, porque Deus nos chamou para ser quem nós somos, sentados domingo, sentados na quarta, na sexta-feira, porque nós representamos este corpo local aqui. Eu espero que a gente saiba por que nós estamos sentados nessa cadeira hoje. E Deus esteja falando conosco. Te fiz subir, talvez. Te tirei daquele lugar. Exterminei aqueles que eram contra você. Fiz de você um nome grande entre esse povo do mundo. E assim vai. E aí eu e você, depois que a gente já está mais velho, mas eu não estou também tirando os jovens, só acho que os mais velhos, eles têm mais coisas para contar. A gente possa dizer: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Posso falar mais uma coisa para você? Mas só que Deus tem mais para mim e para você. A gente canta a canção, né? Aquela canção que o Asaf fez, baseada no texto do Novo Testamento, de Efésios. Infinitamente mais. Que a gente tem que pensar. Faz 3:20. Lê aí para mim. Faz 3:20. Que agora me fugiu da mente o começo do versículo. Lembra, irmão? Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente. Não acaba. Acima, fala, pastor Viana, daquilo que pedimos ou pensamos. A Ele, segundo o poder que nos opera, glória a Ele eternamente. Amém. Não é isso? Ele tem mais para nós. Então vamos sempre crer que nós estamos na vontade de Deus, vamos ser fiéis, vamos ser firmes, ótimo, vamos fazer a nossa parte. Vamos só para a gente lembrar. Vamos lá? Não conheço o coração de todo mundo, vamos pensar que todo mundo é crente aqui. Vamos pensar nisso? Todo mundo é crente? Se todo mundo é crente aqui, o que, no mínimo, todos nós temos que fazer? Vai, fala uma coisa. Orar. Ler Bíblia. Eu não estou gostando. Não. Não, porque eu quero mais forte. Senão eu vou ter que abrir de novo em Atos 2:42, até a gente aprender. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, começa com ler a Bíblia, todo mundo fala isso, pelo menos. Vai. Então, o que a gente faz? Isso. Então, vamos lá. Todo mundo primeiro, depois, ora. Isso. Vamos lá. Primeiro, lê a Bíblia, ora, vem no culto público. Fala assim. Vem no culto. Para todo mundo ver. Com Bíblia na mão. Vamos vir para a igreja. E depois, tomar a ceia. Agora, crente, no mínimo. Vamos lá. Parabéns para essa criança maravilhosa. De novo. Ora. Vem para o culto público. Toma a ceia. Pronto. Certo? É isso que crente faz, no mínimo. Só que Deus tem mais para nós. Aí Deus vem e faz dos 3 piores homens daqui pastores. Pronto. Se o senhor não é, se o senhor também não é, aí é com os senhores.
Eu sou o pior daqui, é certeza. Por isso que Deus me pôs para eu ter misericórdia dos outros. Se bom, aí quando alguém errasse, eu falava, tá vendo? Aí quando alguém erra, eu falo, rapaz, não é que eu já fiz uma coisa parecida? Gente, nunca matei ninguém, né? Alguém matou, né? Não sei o que, mas eu pensei já em matar, já pensou? Então, Deus tem mais para você. Você vem à igreja, você ora, você lê a Bíblia, você toma a sua ceia, e Deus te usa para você ganhar uma alma. Quem sabe não vai ser amanhã, porque Deus tem mais para você. E aí, é claro que a gente gosta de ouvir que Deus vai restaurar a nossa família. A gente só quer coisa para a gente, parece. Eu estou só indo um pouquinho na contramão, você que visita a nossa igreja aqui, né? Vini, Gabriel, né? Kisla, Cibele. Estou só indo um pouco, a gente gosta muito de ouvir, né? Deus vai te dar saúde. Não, Deus vai te usar para alguma coisa. E se você estiver doente, Ele vai te usar. Tá bom? Ele vai te usar do jeito que você é. Do jeito que você é. Ele vai te usar, porque Ele tem mais para nós. Verso 17, eu preciso terminar a mensagem, infelizmente, não vou conseguir chegar no final. E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo, ele entendeu, irmãos, para tempos distantes. Pastor Viana, me ajuda, irmão. O irmão acha que Davi estava pensando em Salomão? Assustou, Murilão? Preste atenção na mensagem. Tomou um susto? Assustou, né? Desculpa, você me perdoa? Tempos distantes. É escatológico o texto. E Davi entende. Que Deus te abençoe a você olhar para o futuro. E com os olhos da fé, falar, Deus, quem sou eu para deixar tudo isso plantado para que alguém colha dos frutos? Vai ter um monte de coisa que a gente não vai ver. Um monte de criança que a gente pregou o evangelho lá, aqui, e a gente não vai ver eles convertidos. Mas eu quero ver, sabia? Eu queria que alguém viesse me abraçar em Álvaro de Carvalho dizendo, foi daquela vez que vocês vieram. E a gente pudesse continuar dizendo, Senhor Deus, nós vamos continuar. Porque o Senhor está falando de tempos distantes ainda para nós. A gente vai fazer 60 anos. Que a gente faça 120. Eu não vou estar mais aqui quando a gente estiver com 120 anos. Mas só que não existem igrejas eternas. Você conhece alguma igreja de 200 anos? 300? Viva até hoje, com corpo local firme? É isso. Agora que Vila São José não cabe na minha geração, né? Que ela fique firme até a volta de Cristo. Verso 17, e ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes. Ele estava olhando para a obra de Cristo, Cristo crucificado por nós, Cristo derramando o seu sangue por nós. Ele não enxergava isso daqui, porque ele não tinha acesso ao Novo Testamento. E Deus também não usou esse homem para falar sobre esse assunto. Mas ele sabe que é só quando o Messias vier, no caso dele é pela primeira vez, quando o Messias viesse, que as coisas iriam estar desse jeito. Então, tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Deus, meu Senhor. Que mais se dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem o teu servo. Eu vou parar aqui, mas eu quero que depois você leia. Leia o que Davi fala para esse homem. Para esse homem não, para Deus, é Davi que está falando. Veja como ele crê na obra de Deus. E eu quero, essa noite, que você pergunte quem sou eu. Agora, tem uma outra coisa. Você pode perguntar quem sou eu para tudo que Deus tem feito por você? Eu posso perguntar quem sou eu para tudo que Deus tem feito por mim? E agora vamos mais uma coisa. Eu posso perguntar quem sou eu para o que Deus tem feito
por intermédio dessa pessoa, através de mim, a forma como eu tenho traduzido a minha fé. E agora vamos lá? Dentro do meu lar, em primeiro lugar. Depois, onde eu trabalho, onde eu estudo. Aí eu venho para a igreja, continuo a obra. A obra irá acontecer, irmãos. E assim, nem todo mundo era rei na época de Davi. Na época de Davi, só ele era o rei. Só podia ter ele. Quem é o nosso Davi hoje? E eu não quero, de forma nenhuma, espiritualizar o texto, e eu não faço isso. Mas quem é aquele que vai perguntar, quem sou eu? Porque é um homem que enxerga o que Deus tem falado para ele. Mesmo que seja para tempos distantes. Senhor Deus, eu estou aqui. Você está aqui para servir a Deus? Então entregue sua vida a Cristo. Seja batizado, volte para a igreja. Entregue-se para trabalhar. Obrigado, meu Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Abençoe o teu povo. Abençoe, ó Senhor Deus, nossos irmãos que irão para a viagem missionária e os irmãos que ficarão aqui. Deus eterno, faz uma obra grandiosa aqui em Vila São José, nesses dias que estaremos lá, ó Pai. E ajuda-nos a te servir de todo o nosso coração, seguindo, ó Pai, a tua orientação em cada minuto que estivermos em Álvaro de Carvalho. E que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido ali, e nós, ó Pai, apenas instrumentos. E que aquela igreja, ó Senhor, seja edificada. Que aquelas pessoas, ó Senhor Deus, que moram naquela cidade, sejam evangelizadas e poderosamente, Senhor Deus, possam sentir aquilo que o Senhor tem para cada ser humano. Usa-nos, ó Pai, que a gente marque, ó Senhor Deus, vidas ali, porque o Senhor estará conosco. Que nós, ó Senhor Deus, estejamos perante o Senhor durante a semana, e naqueles dias, ó Pai, e minutos, a gente possa ter uma palavra para mudar vidas, para mudar corações, para mudar mentes, para sempre ao Senhor Deus, o Senhor ser glorificado através de nós. Em nome de Jesus, amém.